A paz do Senhor Jesus Cristo, bom dia a todos que estiverem ouvindo esse áudio, ouvindo o vídeo. Hoje, dia 27 de dezembro, chegamos ao dia 44 do nosso propósito de leitura da Bíblia em 365 dias. Então, esse propósito a gente vai ler de 2 a 4 capítulos. A média geralmente são 3 capítulos, né? Mas a gente vai ler nessa faixa de 2 a 4 capítulos por dia da Bíblia, fazendo o nosso devocional, para ler a Bíblia inteira dentro do prazo de 1 ano, de Gênesis a Apocalipse. E todos os dias eu vou mandar uma reflexão ou um comentário sobre algum texto que nós lemos no dia. Então, por exemplo, hoje, que é o dia 44, a leitura é em Números, do capítulo 13 ao 15. E eu vou fazer um comentário sobre algum texto que nós lemos hoje. Hoje também é o 6º dia do nosso propósito de jejum, oração, leitura da palavra e de se abster das redes sociais, como Quai, TikTok, Facebook, Instagram. Esse propósito, ele traz para nós a separação, ou a ideia de focar nossa mente no Senhor, em fazer a vontade do Senhor e buscar mais do Senhor, buscar mais conteúdo que nos edifique, e não somente conteúdos de distração. Bom, vamos à leitura do dia de hoje. Hoje que vai ser um pouco mais rápido do que os outros dias. Geralmente, final de semana, eu tento deixar um áudio um pouco mais leve, um pouco mais rápido, porque aqueles que vão à igreja têm os cultos e geralmente também tem compromissos em família. Final de semana, para quem trabalha durante a semana, é o dia de resolver as coisas, né? Então, eu já deixei a reflexão, né? O texto para fazer a leitura. Então, também eu vou deixar um áudio um pouco mais curto. A leitura de hoje é em Números 14, versículo 1 em diante, que diz o seguinte: Então toda a congregação elevou a voz, puseram-se a gritar, e o povo chorou muito aquela noite. Todos os israelitas reclamaram contra Moisés e Arão, e exclamavam: Antes tivéssemos morrido na terra do Egito, antes morrêssemos todos neste deserto. E por que Yahvé nos traz a esta terra para nos fazer perecer a espada, para entregar como presa ao inimigo as nossas mulheres e as nossas crianças? Não nos seria melhor voltar para o Egito? E murmuravam uns com os outros: Escolhamos um líder e voltemos para o Egito. Meus irmãos, esse texto ele nos conta sobre quando os espias enviados à Terra Prometida para poder trazer frutos, para poder observar a terra, eles retornam para o povo. E eles retornam com o cacho de uvas grande, carregado por 2 pessoas, romãs, carregam os frutos da terra. Porém, eles também trazem uma notícia dura, que os homens daquela terra eram muito fortes, muito poderosos, grandes, homens muito poderosos em batalha. E que eles eram como gafanhotos, ou seja, pequenos, insignificantes, perto daqueles homens, né? O povo, ao receber essa notícia, se abalou. Acabou entrando em desespero. Como diz o versículo 1, a congregação
gritou em alta voz, chorou muito. Ou seja, ficaram desesperados. Ao saber que eles saíram da terra do Egito, caminharam até aquele local, e quando chegaram lá, a esperança que eles tinham de tomar a terra com facilidade, tomar a posse daquilo que Deus tinha prometido com facilidade, foi frustrada. O interessante é que foi enviado 12 espias, 2 dos 12 chegaram cheios de alegria, cheios de boas notícias, falando dos frutos, falando que a terra é exatamente como o Senhor falou, falando que eles iam tomar posse daquilo que Deus prometeu. E apenas 10, ou seja, a maior quantidade dos espias, disse que seria impossível. Existem 2 questões que eu gostaria de levantar nesse momento. A primeira questão de todas. O primeiro ponto é que quando Deus te promete alguma coisa, Ele garante que se você fizer o que Ele está mandando, você vai alcançar a promessa. Você vai conseguir. Se Deus te prometeu que você vai alcançar algo, que você vai chegar em algum lugar, que você vai conquistar, Deus ele garante que se você fizer o que Ele está mandando, da forma que Ele está mandando, você vai conseguir. Você vai conseguir. Porém, ninguém disse que seria fácil. O Senhor, Ele nunca disse que seria fácil. A maior promessa para um cristão é a salvação. Mas a promessa da salvação, ela vem com a palavra de consolo da parte de Jesus, dizendo o seguinte: neste mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, a promessa de salvação, ela vem junto também com uma promessa de aflição. Olha, vocês vão ser afligidos, vocês vão ser perseguidos em meu nome, pelo meu nome. Aqueles que verdadeiramente estiverem dedicados a mim vão ser perseguidos por conta disso. Mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Olha só como a palavra de Deus ela é completa. Deus ele faz promessas maravilhosas para o seu povo. Isso é um fato. Mas também ele deixa bem claro que alcançar essas promessas vai exigir de nós confiança, dedicação e persistência. Se Deus falou que a sua família vai se converter, a sua família vai ser transformada, sim, a sua família vai ser transformada. A sua família vai sim se converter. Mas Ele não falou que seria instantâneo. Então, busque, ore, consagre, jejue, pregue, chora pelos seus familiares até Deus transformar. Ah, mas está demorando muito, não tem problema. Confie naquilo que o Senhor prometeu. Permaneça firme na promessa do Senhor. Permaneça fiel àquilo que o Senhor teu Deus te falou. Por quê? Se o Senhor ele prometeu, Ele garante que vai se cumprir. O nosso papel é só confiar e fazer o que Ele está mandando. Ah, mas eu não estou entendendo a lógica disso aqui. Não é para ter lógica, não é para entender. Não é para parecer com algo, alguma estratégia que a gente possa fazer, ou com alguma estratégia que o ser humano tenha desenvolvido. É só para fazer o que Deus está mandando. Deus pega um exército de 32 mil homens e reduz para 300 e leva para uma guerra contra uma nação. E faz esses 300 homens ganhar dessa nação sem sacar a espada, só atacando um cântaro no chão e gritando.
Então, o Senhor, Ele sabe o que Ele está fazendo. E muitas vezes, tem que ser absurdo para o nome de Deus ser glorificado, para ter sido um milagre. Para que ninguém possa falar, isso só aconteceu porque eu estava lá, ou porque eu fiz isso, ou porque eu fiz aquilo, ou porque eu pensei em tal coisa. Não. Isso só aconteceu porque a graça de Deus, porque o poder de Deus, porque o favor de Deus estava conosco. Então confie no Senhor. Confie nos planos dele, confie nos projetos do Senhor. Agora, segundo ponto. Foram 12 espias. 12 homens enviados àquela terra para observar e ver como eram as plantações, os frutos, o que eles tinham de edificações, de exércitos. O que aquela terra oferecia de resistência e oferecia de bom. 12 homens enviados para trazer um relatório. Um relatório para quem? Para o líder. Aí a Bíblia diz que aqueles 12 homens, no final do capítulo 13, começou a amedrontar o povo contando os relatos. Calma aí, mas o líder é que está na direção, o líder é que tem a visão espiritual, por que eles estão falando o relatório que era para o líder e para o povo? Por que eles estão amedrontando o povo? Se o Senhor prometeu que ia entregar, por que eles estão colocando o sentimento deles à frente do propósito? O propósito era ver o que tinha lá, relatar o que tinha lá, e não trazer as conclusões deles, negativas ou positivas. Era falar, olha, lá tem frutos gigantes, a terra é próspera, a terra tem gigantes e a terra também tem uma muralha. Ponto final. Mas a partir do momento que eles começaram a fazer além daquilo que foi ordenado, começaram a fazer aquilo que eles acharam que tinham que fazer, aí eles começaram a falar, ó, não vai dar não. Não vai dar porque eles são muito, muito grandes, a gente é como gafanhoto na frente deles. Não tem condições, a terra é boa, mas não dá. A estratégia tem que vir do Senhor. A confiança tem que estar no Senhor e não nos seus próprios braços. Eu quero te dizer algo. Se o Senhor te prometeu algo, o Senhor ele vai garantir que isso se conclua, que essa promessa chegue até você, que você consiga alcançar. Porém, não pense que todo mundo vai te apoiar. Não pense que todo mundo vai te apoiar. Eu vou te dizer que a grande maioria das pessoas vão tentar fazer você desistir. E detalhe, viu? Não são pessoas de longe, pessoas aleatórias, não. Os 12 espias que foram enviados foram 12 pessoas de confiança. E das 12 pessoas de confiança, somente 2 ficaram ao lado do propósito e do objetivo. 10 das pessoas de confiança disseram que era para desistir. Então não espere apoio humano para se concluir propósitos do céu. O propósito do céu só vai entender, só vai apoiar, só vai ficar do seu lado quem tem visão do céu. Quem não tem visão do céu, quem não está alinhado com o céu, quem não tem propósito com o céu, não vai entender, não vai te apoiar. Vai ver tudo isso como uma loucura. Mas não desanime. Não desanime. Se a maioria se levantar para dizer que esse propósito é uma loucura, que Deus não falou com você, que você está fora da direção de Deus, não se abale. A ovelha, ela conhece a voz do seu pastor, e se teu pastor, se o Senhor, Deus,
Todo-Poderoso te prometeu algo, te falou algo, Ele confia em você para poder fazer algo, não desista, não fraqueje, não retroceda, não se abale, permaneça firme no propósito, permaneça firme na promessa, porque nada pode impedir, nada pode parar alguém que está alinhado com o propósito de Deus. Vamos orar. Antes de começar essa oração, eu quero pedir, antes que eu me esqueça, deixe seu like no vídeo, compartilhe. Deixe um comentário também. Comente no vídeo. Diga se essa palavra fez sentido para você nesse dia de hoje. Isso é muito bom porque a gente consegue ver que a ministração, que o propósito tem gerado efeito. Vamos orar. Em nome de Jesus. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, toma em tuas mãos a vida de cada um dos teus filhos que está ouvindo esse áudio. Envia o teu Espírito Santo agora, Pai, onde quer que essas pessoas estejam. Que o teu Espírito Santo toque do alto da cabeça até a planta dos pés dos teus filhos. Reveste com o teu poder, com a tua graça. Pai, coloca sobre a cabeça deles, Pai, o capacete da salvação, para blindar as ideias, os propósitos e os objetivos que vêm do Senhor na mente deles, Pai. Que nada possa tomar, nada possa roubar as tuas promessas, os teus propósitos, os teus objetivos da mente deles, da vida deles, Pai. Fortalece eles, Senhor. Coloca sobre eles a tua armadura espiritual, a couraça da justiça, a sandália do evangelho da paz, o escudo da fé e a espada do Espírito, que é a palavra do Senhor. Que eles estejam prontos, Pai, para fazer tudo aquilo que o Senhor mandar, mesmo que pareça loucura, mesmo que a maioria diga para não fazer, mesmo que a maioria diga que vai dar errado, que os teus filhos tenham certeza que é o Senhor que tem falado com eles, que é o Senhor que tem prometido, que é o Senhor que tem feito planos e que é o Senhor que vai operar em favor deles. Em nome de Jesus Cristo, Pai, aviva, Pai, a confiança do teu povo, aviva o teu Espírito, Pai, na vida do teu povo. Que os teus filhos possam confiar inteiramente no Senhor. Que os teus filhos possam se dedicar inteiramente ao Senhor, sem duvidar, sem pensar duas vezes. Que nada possa atrapalhar os teus filhos de te servir. Tira a desconfiança, tira o medo, tira a opressão maligna, que toda seta do maligno contra a mente deles, contra a casa deles, que todo espírito de contenda enviado dentro da casa deles, para causar divisão, para causar brigas, discussões, para tentar paralisar, para tentar desestabilizar psicologicamente os teus filhos, para que eles se afastem do propósito, se afastem da promessa, que seja repreendido agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que eles possam permanecer fiéis à tua palavra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Se prepare para estar conosco amanhã, no último dia desse propósito de jejum, e também para continuar conosco após esse propósito. Semana que vem nós vamos iniciar um novo propósito, e depois eu falo sobre isso. Mas o propósito de devocional e o propósito de leitura da Bíblia, nós vamos ter até finalizar. Então, até o último capítulo de Apocalipse, nós vamos fazer esse devocional diário. Dentro desse cronograma. E eu espero você, para que você possa buscar mais a palavra de Deus conosco
buscar mais o conhecimento, buscar mais a verdade que liberta. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Até amanhã.